Mais uma temporada do Goiás que se encaminha para um fim melancólico e principalmente voltado às decisões ruins da diretoria do Goiás nesta temporada, que eu já elenquei elas aqui, tanto a demora para a mudança do estatuto. Eu penso que o novo estatuto foi sim benéfico ao clube, não era aquilo que o torcedor sonhava também, mas é um passo minimamente para um avanço, né, até mesmo para a possibilidade de discutir uma SAF no Goiás, e alinhado a isso, novamente mudanças de treinadores, um perfil de contratações, seja lá no começo do ano, seja nessa janela de transferências, de apostas sem grandes referenciais. Eu entendo a dificuldade dos clubes do Brasileirão, né, igual o Goiás, o Cuiabá, o Atlético, o Vitória, para buscarem grandes nomes estando, né, em uma situação financeira adversa, né, desfavorecida em relação aos demais, mas se a gente for pensar assim, então é melhor o Goiás jogar apenas o Campeonato Goiano. Então eu elenco aqui como os principais motivos hoje para o Goiás se tornar uma SAF, porque isso é tão necessário visando o crescimento do clube e ver se o Goiás sai do lugar, né, para um cenário mais positivo nos próximos anos. A maior organização e também planejamento, enfim, um certo padrão na montagem de elenco. Hoje o Goiás é um clube também perdido nesse cenário, por exemplo, de identidade de equipe. É um clube formador? Eu não coloco o Goiás dessa maneira, né? Não é um clube que prioriza, por exemplo, os seus garotos das categorias de base. É um clube com jogadores de meia idade, 25, 27 anos? Também não. É um clube de medalhão que tenta resgatar futebol de atletas que já se destacaram? Não vejo essa característica. É um clube de buscar jovens, por exemplo, na América do Sul? Também não. Então, assim, eu acho que adotar um perfil, obviamente, não precisa ser uma regra, mas um certo motivo, né, de você existir, eu acho que o clube tem que ter, e até mesmo como organização, eu não vejo isso hoje no Goiás. E, obviamente, a capacidade maior de investimentos. Hoje, por exemplo, nessa temporada, o Goiás ele teve a possibilidade de contratar o Mauro Mendes por 5 milhões de reais. Seria esse empréstimo até o final do ano. É sim um valor alto, mas mesmo o Goiás tendo condição financeira para isso, acabou não executando. Em um cenário de SAF, contratações de 10, 15, 20 milhões de reais é algo totalmente plausível. Então, além desse padrão, de uma certa cara, de uma linha de pensamento olhando longo prazo, né? A gente não sabe o que vai ser do Goiás daqui 2, 3, 5, 20 anos, a gente não tem esta ideia. Obviamente existem as SAFs boas e as ruins, existem erros também nas SAFs aqui do futebol brasileiro em qualquer país do mundo, só que eu penso que quando tem um dono, a organização, o cuidado, o trato, o zelo, ele é infinitamente maior do que quando é algo público ou, por exemplo, uma associação, que é a forma que o Goiás é gerido hoje. E entrando nesse aspecto também, esse outro motivo, a questão da organização interna do clube, né? Descentralizar o poder, ter profissionais para cada uma daquelas áreas e não aquela questão de um parente, de indica aquilo, de, sabe, né? Igual o Goiás foi gerido muitas vezes nas últimas temporadas. Então, além dessa capacidade financeira, melhorias de estrutura, o estádio, né? A possibilidade de olhar para o Goiás daqui 10, 15, 20 anos. Uma outra informação que eu consegui para vocês, além desses pontos aqui, é que, por exemplo, hoje o Goiás ele vê o cenário, por exemplo, de fechar os naming rights com uma empresa, por que não sendo até mesmo o mesmo dono da SAF. O Goiás está bastante antenado a isso. Paulo Rogério Pinheiro geralmente é o principal nome, vamos colocar assim, que busca essas negociações dos naming rights na Serrinha. Ele próprio disse isso quando deixou, né, o cargo de presidente do Goiás. Então hoje a estratégia do Goiás, vamos colocar assim, para fechar com os naming rights, é até mesmo este interessado em comprar a SAF. E aí poderia fazer as duas coisas, né? Não é algo garantido também, mas é uma alternativa que o clube estuda nesse momento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa sobre tantos erros, né? Mais um ano onde o Goiás olha para trás e acaba se arrependendo de grande parte das suas decisões e como tentar mudar isso. No meu entendimento, um cenário de SAF, já pensando nesse ano, quero conversar com vocês sobre essa proposta também orçada aí para o Goiás. Eu penso que é o melhor cenário. É na Pix Brasil, faça o seu cadastro pelo link no comentário, filho. Só para falar sobre esse parceiro, né, que o Goiás acabou recebendo uma sondagem, vem essa empresa interessada na SAF do Goiás, a informação foi confirmada pelo André Rodrigues, que chegou, né, uma intenção de uma empresa em adquirir 70% do futebol do clube por 150 milhões de euros, algo na casa de 913 milhões de reais. Essa empresa, inclusive, que é um grupo
que já teve ligação com a Red Bull, um grupo austríaco, que inclusive teve interesse de comprar o América Mineiro no ano passado, porém as negociações não foram para frente. Tem que considerar também por quanto tempo que é esse investimento, se vai ter a parte desta parcela obviamente investida na base, quanto é para a estrutura hoje do clube, quem são esses donos, esse projeto olhando no longo prazo, por que não fechou com o América Mineiro, acho que são pontos também para a gente acabar questionando, olhando as SAFs hoje do Brasil, né, por quanto foi fechado, eu penso que nessa faixa de 900 milhões, 1 bilhão de reais, é um valor sim justo, por 70% ainda das ações do clube. Lembrando que o Goiás ele pode manter, né, esse restante do percentual ou também negociar esse restante com outro investidor. Pode acontecer também, né? A gente já viu de tudo em relação às SAFs. O Bahia foi comprado aí por mais ou menos essa faixa de 1 bilhão de reais, sendo 700 milhões investidos em 15 anos.